eu queria fazer algumas observações, porque eu trabalhei, basicamente eu trabalhei em petróleo. Então a gente tinha lá, na unidade de processo, a gente tinha possibilidade de invasão de vapores de hidrocarboneto nas subestações. Essas subestações, eventualmente, elas trabalhavam com pressão. Elas eram pressurizadas, então a pressão delas era maior de dentro para fora, para evitar que algum vapor hidrocarboneto entrasse. Outra coisa importante também seria o caso de os limites. O limite inferior de explosividade, a nossa prática lá, que a gente tinha equipamento de liberação de gás para a atmosfera em ocasiões especiais, é utilizar uma prática de 10% do limite inferior de explosividade. Os gases queimam entre o limite, explodem, queimam entre o limite superior e o limite superior. Se a mistura estiver muito rica, também não explode. E precisa ter o triângulo do fogo, precisa ter oxigênio também. Se você não tem oxigênio, não tem como. Isso é o que nós dissemos aqui. Não basta ter gás. Se não houver a fonte de ignição, não vai ter explosão. Não, e explosão é uma coisa, desculpe a insistência, explosão, estou falando por causa da refinaria de petróleo quando eu trabalhava. Diria assim, números, 90% ou mais do caso, quase na maioria dos casos, você não apaga, se você pensa na probabilidade de ter uma explosão, você não apaga, deixa queimar, porque é melhor assim. Explosão, as consequências de explosão geralmente são muito piores. Isso, exatamente, essa é a nossa preocupação. Esse trabalho aí que eu passei para vocês é um artigo que foi publicado na revista Proteção em 2010. E eu coloco aí, logo no alto, eu coloco o limite de cabos elétricos, né? No caso aqui, isolamento para 90 graus, que a norma diz o seguinte: 130 graus Celsius, ele não pode, sendo um cabo de 90 graus Celsius, ele não pode operar, caso ele venha operar a 130 graus Celsius, ele não pode passar de 100 horas por 12 meses seguidos, nem 500 horas por toda a vida do cabo. Então, quando o cliente compra um cabo com isolamento, né, de 90 graus Celsius, ele tem que prever que durante a operação esse regime não chegue, né? Se chegar aos 130 graus Celsius, tem que ser limitado a 100 horas por 12 meses ou 500 horas por toda a vida do cabo. Então, o sistema onde você não tenha controle da carga, não tenha controle do carregamento, nem tenha controle da temperatura do cabo, com certeza, né, é um sistema que não lhe oferece essa proteção, e essas são as consequências. As consequências econômicas é você trocar o cabo, é isso que a concessionária faz. Ela vai lá e troca o cabo, isso para ela é uma consequência econômica. Só que a consequência que ela está jogando para a população é o risco das pessoas até morrerem, como nós já tivemos aqui 3 casos já relatados. Vou passar aqui um segundo artigo, esse aqui foi publicado na revista Setor Elétrico. Esse aqui foi publicado em 2012, e esse artigo aqui ganhou o prêmio Abracopel de jornalismo de 2013. Então, passar para vocês aí, tem também mais informações sobre o que nós vimos aqui na palestra. Quer passar o microfone para mais alguém? Mais alguém? Eu só queria fazer uma pergunta seguinte. No último vídeo lá, do vídeo do 1 ano né, de 2011, ele fala: reformas de estruturas, eliminação de caixa de junção. Isso não foi feito. Não foi feito. Eu tenho fotos. A caixa de junção é uma emenda de cabos, né? Uma emenda de cabo que você pega o cabo, coloca um conector e você enche, né, essa caixa com piche, com asfalto. Então, qual a ideia do piche? É promover o isolamento, né, evitar a umidade. Então, é assim que é feito. Eles desativaram todas as caixas, colocando uma emenda seca de cabo, um conector e uma luva. Então, ele trocou uma emenda que tinha na caixa por 2 emendas, né? Uma antes da caixa e a outra depois da caixa. Fez um bypass. É isso que foi feito. Isso foi feito. Mas a afirmação que ele fez é que a caixa de junção só servia para assustar a população. Eu falei, não pode. É um dispositivo do sistema, faz parte do projeto elétrico. Isso não foi feito para assustar a população, foi feito para emendar um cabo.
né? Não existe isso. Agora ali, outra coisa, isso aí foi devido ao fato na Senador Vergueiro, que apareceu aquele fogaréu, mas tinha um som ali. Eu falei com vocês, veja o som. Era o som de um baita de um curto-circuito franco, que estava ali exatamente alimentando. Que ele falou, não, o funcionário não sabia, abriu a tampa da caixa com o circuito energizado. Gente, mas como é que abrir tampa de caixa vai pegar fogo? O que é isso? O que tem nessa caixa? Não é isso. Já tinha um curto-circuito brabíssimo ali e já estava pegando fogo há muito tempo. Não, a alimentação já veio pela própria corrente curto-circuito, já tinha um curto ali, saiu lambendo o piche, saiu lambendo o isolamento do cabo, saiu lambendo tudo e fez o fogaréu. Enquanto não desligou a rede, a chama não abafa, porque é aquilo que a gente colocou, teve até um comentário ali, que combustível está alimentando essa chama, esse é o ponto-chave. Porque a caixa de junção é sólida, né? Você coloca o piche, ele endurece, fica sólido, né? Que combustível está queimando isso? É o próprio curto-circuito, a elevação de temperatura está queimando. Enquanto a rede não for desligada, aquilo aí vai fogaréu direto. Também atingiu? Ou não? Uma pergunta, Estelito. O gás mercaptano, né, que é contido no gás da SEG para identificar o cheiro, ele também pode concorrer como um gás nessas explosões, se ele estiver vazando, se o gás da SEG estiver vazando? Não, porque, tem outras perguntas. Não, porque não basta ter o gás, tem que ter um centelhamento para ter a explosão. Só a presença do gás não provoca explosão. Então, justamente, que evento você tem na rede da Light que centelha? Você tem transformador não centelha, né? É um estado sólido. Você tem chave imersa em óleo, que também não centelha, está imersa em óleo. Conectores, né? Todos de aperto de pressão, e você tem cabo elétrico, você não tem nada que centelhe ali, você não tem nada centelhante na rede da Light. Então, como que você justifica uma explosão se vier oriunda do gás encanado? Você não tem pontos de centelhamento na rede da Light, não existe. Agora, se o isolamento do cabo estiver danificado, né, e ele já estiver derretendo e formando o gás, aquele cabo danificado, ao provocar o curto-circuito, vai ser a fonte de ignição. Aí você consegue ter duas coisas para fazer a explosão. E justamente nessa proposta aí, nós estamos exatamente fazendo uma carta para a ANEEL pedindo que ela seja mais, digamos assim, incisiva na relação desse sistema queima-livre. Esse é um sistema que não traz segurança para a população, porque nós estamos vivendo e sendo explosões aqui no Rio de Janeiro desde 1911. 11. Estamos 100 anos. A Light poderia ter feito uma festa. 100 anos de explosão de bueiro. A Light perdeu uma oportunidade. 100 anos, porque isso em 1956, a direção da Light disse que a primeira explosão de bueiro em 50 anos de operação foi ali, naquele ano. Né? O interessante, Estelito, é que por tudo que foi explicado em relação à causa da produção dos gases, pela decomposição do encapamento dos cabos em função de temperatura, né? Ou seja, que é exatamente o quadro da queima livre, né? Daí o nome? A opção de circuito por queima livre, de usar o sistema não como uma proteção, mas com como é que se diz? Uma irregularidade no circuito, né? Uma irregularidade de circuito. Queima livre não é admissível. Não, então, mas aí começa... Porque o componente libera gases explosivos. Isso, mas... Então, a minha pergunta é a seguinte: naquele caso que foi trocado os transformadores por transformadores novos, parece que foi em 2012, né? 2010. Os transformadores foram trocados também os cabos? Não, não, ele fez a intervenção na Câmara, ele trocou os transformadores. Os cabos continuaram os mesmos. Houve algum evento nos cabos, provocou essa explosão veio para a Câmara. Aliás, quando o cabo entra em curto-circuito, se o transformador não tem proteção no secundário, a corrente de curto também passa pelo rolamento do transformador. Então, o transformador também é danificado, mas o pessoal vai lá e fala, não, explodiu o transformador. Não, o transformador explodiu também, mas teve uma explosão na rede. Esse é que é o ponto que levantou o bueiro, entendeu? Então é essa confusão, né, que é jogada nos meios de comunicação, e a gente tem que fazer vários filtros
para entender. Outra coisa, essa rede sendo queima livre é interessante. Ela seria uma concepção irregular, segundo a norma de baixa tensão, né, NBR 5410. Porém, um dos itens de exceção da norma NBR 5410 é exatamente rede de concessionária de energia elétrica. Tanto nossa norma de baixa tensão quanto a de média tensão, as duas, no seu item aplicação, colocam como exceção instalações de concessionária. Então fica uma coisa interessante, porque a concessionária pode fazer o que ela quiser, porque ela está isenta segundo a própria norma. Agora, na hora que ela vai conceder para você a autorização da ligação, ela exige que você siga a norma. Então, quer dizer, na sua instalação na sua casa, você faz tudo direitinho, bota disjuntor e tal. Na instalação dela da rua não tem, e você de repente leva uma tampa de bueiro que pode te atingir teu carro, etc, etc, etc. Então, essas coisas vêm desde um tempo em que nosso país era agrícola e não detinha know-how sobre o assunto, mas agora a gente tem que ver que os exemplos, não só aqui, como também nos Estados Unidos, né? Mostrei 2 exemplos aqui nos Estados Unidos, 37 e 2011. É exatamente devido, também enquadra a configuração que é feita e a política operacional que é usada. E a ANEEL também, essa última multa que nós vimos aí, que a gente não tem informação se foi paga, é uma coisa também inédita, porque a ANEEL até então só tinha multado a Light por falta de energia, né, por descumprimento de alguma ação, por explosão de bueiros. Essa multa foi a primeira, foi inédita, porque nem, né, apesar do todo o clamor, a ANEEL não havia multado a Light. A ANEEL também havia dito em 2011 que iria fazer uma investigação sigilosa, que viria um representante aqui todo mês acompanhar o serviço. Até hoje não sabemos o resultado e continuam as explosões. Estelito, eu tenho mais uma pergunta, só mais uma aqui. Esse problema, pela gravidade do problema, provavelmente uma entidade só, tipo um clube de engenharia, fazendo uma palestra, despertando esse assunto sozinho, ele não vai conseguir sucesso. A minha ideia é que, assim, e provavelmente você sabe disso, a Abracopel, que é a entidade que você até faz parte da Abracopel, tem outras pessoas associadas, né? Associação Brasileira do Cuidado com conscientização para os perigos da eletricidade. O trabalho com energia elétrica, segurança, em relação à segurança, né? A Bracopel, não é isso? Isso. Então, sinceramente, eu acho que é preciso juntar outras entidades para ter uma massa crítica de dados técnicos para poder marcar essa causa que está bastante clara da liberação de gases pela escolha de um circuito, de uma topologia de circuito que só funciona para interromper através de curto-circuito dos próprios componentes. É como se você tivesse um rádio, ou uma televisão, ou qualquer coisa, que, para não incendiar o rádio, ele pegaria fogo no fio. Isso aí é fumaça. É a mesma coisa. Não, a minha sugestão é juntar entidades para que possa motivar a Light a reconhecer. Quer dizer, não é brigar, não é nada, é chegar fazer de uma forma consensual. A questão está permeando em todas as concessionárias. A ANEEL é que eu entendo que deve ser o alvo principal, porque a ANEEL regulamenta isso. A minha pergunta é a seguinte: por que o hidrogênio participa com 57%? E o metano, o CH4, que se admite que realmente seja o motivador, eu queria saber de onde que nasce esse hidrogênio. Olha, pelo que eu vi nesse trabalho, a composição dos cabos elétricos, eles tem um componente básico isolante, mas tem diversos aditivos. Então, esses aditivos químicos, que são resistência a UV, não propagação de chama, esses aditivos que são colocados, tem uma série de componentes que trazem hidrogênio na composição. E quando são queimados, o hidrogênio é liberado. É isso que eu consegui verificar nesse estudo. Então, que inclusive foi uma surpresa. Então, o que o estudo revela é exatamente que fazer medição de gás com o explosímetro, né? Mas sem conhecer o gás que está lá, ou seja, sem antes fazer uma análise para descobrir exatamente que gás está lá, pode levar a resultados falhos. Então, essa é a preocupação principal. Okay. Mais uma pergunta?
Bom, em relação a esse documento que está sendo produzido, né, que nós temos discutido, inclusive nas reuniões do Conselho Diretor, para encaminhamento à ANEEL. Uma dessas cobranças que eu creio que seria interessante que seja colocado nesse documento, que seria uma cobrança efetiva da ANEEL, não só em relação à LAT, mas a todas as concessionárias, que haja disponibilidade, até por questão de vistorias, até de vistorias técnicas e judiciais, da diagramação, porque isso tem sido um problema até na área judicial. Existem vários processos que correm, tendo concessionárias, no caso aqui do Rio Light, como parte envolvida, somente como ré, em que existe uma grande dificuldade na hora da perícia judicial por conta da diagramação, que a própria LAT não sabe exatamente por onde passa esse cabeamento esses dutos de subterrâneos. Exato. Principalmente nessas áreas em que são áreas aterradas, né? Áreas de antigos charcos de brejo, e que passa a rede de subtransmissão de 34.5. Pois é. E outra coisa, mais um detalhe. Das junções dos cabos, o que nós temos observado, até por conta dessa falta de diagramação e de um relatório atualizado na manutenção e troca de cabos, nós temos observado junções de cabos que, na verdade, são incompatíveis. Sim. E o que acontece é uma sobrecarga na temperatura. Sim. Então, a diagramação da rede, ela foi um dos itens motivadores aqui do auto de infração, né, do 102/2012 da ANEEL, em que a Light não forneceu o diagrama das CIs, exatamente isso. Quais são os circuitos, qual é a bitola, quais são qual é a configuração em cada CI. E isso é um trabalho que, inclusive, foi feito na concessionária na Nova York, né? De fogo, gás e explosões, que está nesse artigo aí que eu passei para vocês. Então, quer dizer, hoje, o mapeamento da rede, né, ele pode exatamente ajudar na própria estimativa de problemas futuros, coisa que se a Light ou outras concessionárias